Eu conheci o Enneagrama na Embraer. Eu trabalhei, foram 7 anos na Embraer. Sou engenheiro formado pela USP, né? Embora que eu não sou engenheiro, eu tenho um diploma de engenharia, porque faz muitos anos que eu fiz essa transição. Mas eu trabalhava com negociação internacional para vendas de aviões e negociação de operação em outros países. Então eu vivia viajando. O mundo era basicamente ficar viajando. E eu era meio impulsivo, fazia as coisas. Eu aqui de Mogi era conhecido por levar todo mundo para a sua roubada principal. Se precisasse, não teve uma pessoa que você vai perguntar qual foi o primeiro que você acampou com o Nicolai, qual foi o primeiro que você passou 40 dias em Trindade, em São Tomé, onde quer que seja, qual foi o primeiro maluco que te levou num mochilão. Era como tudo bom comigo. set, né? Era tudo. Eu fazia, e minha mãe me empurrava e fazia essas coisas todas geral. E nessa eu fui parar num trabalho, né? Aquela coisa de que também era meio assim, de conversa aqui, conversa lá. E eu tive assim uma questão, eu passei por uma questão difícil, como todo mundo passa, né? Perdas, rupturas, emocional muito forte nessa época. Ela foi uma porrada e tanto. E aí foi quando foi interessante, porque aí eu fui para terapia. A gente está falando 20 anos atrás, terapia, psicoterapia, que até hoje eu faço. Né? Eu sou um maratonista da psicoterapia para me cuidar, né? E quando eu fiz isso, eu comecei a abrir esse caminho. E, coincidência ou não, eu fui parar em alguns programas de desenvolvimento, que na época eram muito mais programas de desenvolvimento de performance, de pensamento. Então, eu fui me formar lá em programação neurolinguística, análise transacional. PNL veio antes. Veio antes, o coaching. Só que eu tinha uma coisa que era assim, como eu já estava viajando o mundo inteiro, eu falava, não, eu vou estudar com quem fez. Então, coaching, eu fui estudar na Inglaterra. A PNL, onde foi criada? Na Califórnia. Então, peraí que eu vou tirar 50 dias de licença e vou estudar com quem criou. Sim. Tanto é que eu fui conhecendo de uma maneira meio rápida essas pessoas que eram, né, os grandes papos, fui sócio de alguns parceiros logo no começo nessa história. E numa dessas teve um processo lá na Embraer que era de novos líderes. E aí tinha todas aquelas ferramentas malucas lá para eleger um grupo que eles iam investir 2, 3 anos para dar um salto de liderança, para ser E dentro das avaliações eu fui escolhido para uma turminha seleta, que ia ficar mais ou menos 2 dias por semana, fora do trabalho, assim, com um grupo, gente em cima. Legal, cara. E nessa, quando foi começar o programa de 1 ano e meio de desenvolvimento, a primeira aula era de autoconhecimento para liderança. E foi de Enneagrama. Ali que... ali começou, foi na Embraer. A brasileira trouxe isso daí, cara. Tem. O Enneagrama o Enneagrama, ele tem várias aplicações, né? Se for ver, meu primeiro livro, que é o Enneagrama para Líderes, que hoje está no mundo inteiro, em português, ele foi nessa área por quê? Porque foi a área que eu comecei. Foi depois que eu fui evoluindo para o Enneagrama psicológico e depois para o trabalho espiritual. Mas aonde começou tudo foi ali. E ali foi um primeiro tempero, né? Bom, peraí, esse negócio aqui... Porque foi tão interessante, cara, numa aula simples. Eu lembro que era assim, né? O Enneagrama, ele trata de... Esse é só o começo, mas 9 perfis de personalidade. Você não é obrigado... assim, não é que você é fechado naquilo, mas é uma tendência forte. E aí era uma descrição, tinham 9 redações de pessoas, diretores de empresa, contando como foi a carreira dele. A gente só precisava ler e ver qual você gostava mais. Eu li, esse cara aqui tem uma vida meio chata, não. Isso aqui, daqui a pouco eu li falei, cara, esse cara é irado, esse cara fez as coisas certas aí. O resto é tudo gente estranha, mas esse aqui tudo a ver, esse aqui é o que eu mais gostei. Era uma pegadinha, na verdade eram líderes segundo aqueles perfis, e eu, ao olhar para o meu próprio, achei ele o máximo, o mais certo, mais perfeito. Naquela época eu não tinha noção da diferença que existe, né, entre as pessoas, como elas pensam, como elas sentem. Eu nem tinha sequer ideia de que era um espelho meu. Né? Na verdade, eu gostei daquilo, porque eu falei, cara, que vida legal, né? A pessoa foi para um trabalho, depois mudou para o outro, depois essa aqui fala 5 línguas, eu falava 5 línguas na época, aí ela foi em tal trabalho, aquela coisa meio horizontal, que tinha a ver com o meu perfil de ficar pulando de um lado para o outro, criativo, e eu falei, uau, né? Aí nessa foi o gancho, então separa a turma, e aí começa, existe esse sistema de autoconhecimento, psicológicos, características, e eu olhei a primeira e falei, caceta, cara, sou eu.